O perfil que começou a responder minhas fotos antigas, eu nunca dei muita importância para redes sociais. Uso mais para trabalho, postar uma coisa ou outra, acompanhar amigos. Nada demais. Por isso, quando notei que alguém estava curtindo umas fotos minhas bem antigas, tipo de 2012, 2013, achei só estranho, mas normal. Sempre tem um stalker aleatório perdido por aí. Só que dessa vez era diferente. Porque o perfil que curtia as fotos era o meu próprio perfil. Na primeira vez que vi, pensei que havia bugado. Fulano curtiu sua foto, e o nome era exatamente o meu. Mesmo nome, mesma foto de perfil, mesma biografia. Até o arroba era idêntico, exceto por um detalhe que só notei depois, tinha um acento que o meu não tinha. Era algo tão sutil que poderia passar despercebido. Cliquei no perfil. Tinha apenas uma foto. Uma imagem escura borrada, quase impossível de entender, mas parecia uma figura humana de costas numa rua. A legenda dizia, 12 anos e ainda observando. Sorri sem graça. Devia ser alguma brincadeira, alguém tentando me assustar, talvez um amigo. Mas quando fui tocar na foto para dar zoom, ela fechou sozinha. Achei que era bug. Tentei de novo. Fechou de novo. Saí do aplicativo, entrei de novo. Um aviso apareceu. Este perfil não está disponível. Como assim? O perfil estava ali segundos antes. Procurei pelo nome completo. Nada. Tentei buscar pelo arroba com acento. Nada. Tentei pelo link da foto recém-curtida. Também tinha sumido. Comecei a achar que tinha imaginado tudo. A gente vive cansado, distraído. Talvez eu só tivesse confundido. Esqueci. Até que 2 dias depois, o eu alternativo voltou a aparecer. Dessa vez, não só curtiu minhas fotos antigas, como comentou em uma delas. A foto era de 2014, eu sentado na calçada da minha antiga casa com meus amigos. E o comentário era, eu lembro dessa noite. Você não devia ter ido para casa sozinho. Meu estômago revirou. Olhei para a foto, tentei lembrar da noite. Eu lembrava vagamente de ter ido embora antes do pessoal, mas nada demais aconteceu, que eu lembrasse. Cliquei no perfil para ver se agora aparecia. Nada. Cliquei no comentário. Perfil indisponível. Tirei print e mandei para meus amigos. Perguntei se alguém estava me trollando. Todo mundo negou. Alguns riram, outros me chamaram de exagerado. Só que naquela mesma madrugada, por volta das 2 da manhã, recebi uma notificação. @meu_nome_ curioso mencionou você em um comentário. Fiquei gelado. Abri o app. Era um comentário numa foto que não estava mais no meu perfil. Uma foto minha aos 10 anos, brincando num parque. Minha mãe tinha apagado essa foto da minha rede anos atrás depois de um episódio de privacidade. Eu tinha certeza absoluta disso. Mas lá estava a foto, ressuscitada como se nunca tivesse sido deletada. E o comentário? Você lembra como voltou para casa nesse dia? Porque eu lembro de como você não chegou. O quê? Eu estava claramente na foto. Eu cheguei em casa. Nunca aconteceu nada comigo. Eu jamais sofri acidente, desmaio, sumiço, nada. Tentei denunciar o perfil. Não aparecia a opção. Tentei bloquear. O app travava. Tentei apagar a foto. Ela simplesmente não apagava. Revirei minhas configurações. Nada funcionava. Era como se aquela foto fosse fixa, inamovível, eterna. No dia seguinte, acordei com dezenas de notificações. O perfil eu falso tinha marcado minha conta em várias fotos minhas antigas. Fotos que eu também não lembrava de ter postado. Fotos em que aparecia dormindo. Fotos de costas na rua. Fotos minhas mexendo no celular. Fotos tiradas de ângulos que eu não reconhecia, como se tivessem sido feitas por alguém me seguindo. Eu sei que parece impossível que eu não tivesse percebido essas imagens antes. Mas eu juro, elas simplesmente não existiam até aquele dia. Não eram fotos hackeadas. Eram fotos que pareciam tiradas anos atrás com datas antigas, filtros antigos, formatos antigos. Isso me deixou louco. Cada foto tinha uma legenda. E todas as legendas eram frases como: você não devia ter apagado isso. Eu disse que ainda estou aqui. Você acha que isso é só internet? Você esqueceu do que aconteceu naquela noite. E então veio a pior de todas. Uma foto recente, tirada no exato corredor do meu prédio. A legenda dizia: te vi entrando. Vou entrar também. Joguei o celular na cama e corri para a porta do apartamento. Coloquei o olho no olho mágico. E vi uma sombra parada no corredor. Alta, fixa, sem rosto, imóvel. Pisquei. A sombra sumiu. Voltei correndo para o quarto. Meu celular vibrava. Novas notificações. Eu disse que estava aqui. Para onde você acha que pode correr? E então, uma notificação diferente das outras.
@meu_nome_curioso iniciou uma transmissão ao vivo. Eu cliquei sem pensar. A tela abriu. A live estava escura, mas aos poucos a câmera ajustou e mostrou a porta do meu quarto. Por dentro, alguém ou alguma coisa estava filmando do chão do meu próprio corredor, apontando para minha porta fechada. Eu consegui ver, no canto do vídeo, minha própria sombra projetada na parede. Eu estava ali, a poucos metros da câmera, mas não tinha ninguém na minha casa comigo. No chat da live só tinha uma mensagem, postada pelo próprio perfil. Abre. Eu desliguei o celular, corri até a porta do quarto e encostei meu peso nela. Fiquei ali por mais de 40 minutos, tremendo, esperando ouvir passos, respiração, qualquer coisa. Nada aconteceu. Quando finalmente tive coragem de verificar meu celular de novo, a conta não existia. O histórico tinha sumido. As fotos reaparecidas tinham sumido. A live também. Poderia ter jurado que estava ficando louco, se não fosse por um detalhe. No rolo de câmera do meu celular, havia uma foto nova, tirada minutos antes. Uma foto minha, dormindo, na minha cama, com meu rosto virado para a porta. E a porta estava aberta. Eu nunca deixo a porta aberta quando durmo. A legenda abaixo da foto dizia: "Você esquece, mas eu nunca." E desde então, toda noite quando eu acordo no meio da madrugada tenho certeza, certeza, de que o flash do meu celular acabou de ser desligado. A mulher no quarto sem janela. Eu nunca fui de acreditar em relatos de fóruns sobre casas assombradas, espíritos rancorosos ou essas histórias de vi algo no fim do corredor. Sempre achei que era exagero ou gente querendo atenção. Mas o que aconteceu comigo no fim do ano passado mexeu tanto com a minha cabeça que só agora tive coragem de escrever. Tudo começou quando eu resolvi alugar um quarto barato em uma casa antiga perto da faculdade. Era uma daquelas residências enormes, quase um casarão, com vários quartos que o proprietário dividia entre estudantes. O lugar era estranho desde o início, pisos que estalavam tanto que pareciam te chamar pelo nome, portas que nunca fechavam completamente, e aquela sensação de umidade permanente no ar. Mas o preço estava tão bom que eu ignorei o desconforto. O dono, um senhor magro e de fala arrastada, me mostrou o quarto. A primeira coisa que notei foi que não havia janela. Nenhuma. Só uma parede lisa onde claramente em algum momento tinha existido uma abertura que fora fechada. Ele percebeu que eu fiquei olhando e disse: "Antigamente tinha uma janela aí, mas dava problema demais. Resolvi fechar. O quarto fica mais reservado assim." Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas aceitei. Nos primeiros dias, o máximo que me incomodou foi a falta de ventilação. Eu dormia com a porta entreaberta para circular um pouco de ar, e a casa era tão silenciosa à noite que eu escutava até o barulho do meu próprio coração quando estava deitado. Mas na quarta noite, algo mudou. Acordei por volta das 3 da manhã com a sensação de que alguém estava sentado na ponta da cama. Não ouvi passos, não vi nada, mas senti o colchão afundado. Quando estiquei a mão, não encontrei ninguém. Levantei num pulo, acendi a luz, e o quarto estava vazio. Tentei me convencer de que havia sonhado. Na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez senti a cama afundar e, junto com isso, uma respiração curta e rápida, como se tivesse alguém nervoso ao meu lado. Eu congelei. Minha mão tremia quando alcancei o interruptor. A luz acendeu, e mais uma vez não havia nada. Mas a impressão de alguém na cama continuou por alguns segundos, como se o colchão estivesse voltando ao normal. Fui falar com o dono no dia seguinte. Ele apenas perguntou: "Você dormiu com a porta aberta?" Eu disse que sim. Ele balançou a cabeça, claramente incomodado. "É melhor fechar. Melhor fechar sempre." Perguntei por quê, mas ele apenas me deu um sorriso curto e saiu. Nessa noite decidi que dormiria com a porta fechada. Tentei racionalizar tudo, ansiedade, talvez paralisia do sono, algum sonho muito vívido. Mas quando me deitei, notei algo novo. Da parede em que antes haveria a janela vedada vinha um ruído. No começo achei que fosse um encanamento. Mas o som tinha ritmo. Não era água pingando. Era algo roçando, arranhando, como se unhas passassem por dentro da parede. Fiquei imóvel, ouvindo aquilo aumentar. Arranhados lentos e depois mais rápidos. Como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Eu pensei seriamente em levantar e sair, mas estava paralisado pelo medo. Quando finalmente consegui me mover, coloquei o ouvido na parede. Foi aí que ouvi. Alguém sussurrou do outro lado: "Abre, por favor, abre a janela de novo." Eu dei um salto para trás. Quase caí da cama. Comecei a bater na porta, desesperado para sair, mas ela não abria. A maçaneta girava, mas parecia travada por dentro.
Eu gritava pelo dono, pelo amor de Deus, por quem fosse. E então a voz voltou, agora mais urgente. Deixa eu ver a luz, eu quero ver a luz. Eles fecharam, eles me trancaram aqui. Foi o pior momento da minha vida. Eu estava preso, sozinho, com uma voz vindo de dentro de uma parede onde supostamente não havia nada além de tijolo e cimento. De repente a porta destravou sozinha. Saí correndo e fui direto para o quarto do proprietário, batendo desesperado. Ele abriu com o rosto pálido, como se já soubesse do que se tratava. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele colocou o dedo na boca e falou: "Você ouviu a mulher?" Não era uma pergunta. "Quem é ela?" Eu gritei, quase sem ar. Ele me puxou para dentro e fechou a porta. Essa casa tinha um quarto a mais. Ali onde tampei a janela. Uma moça morava lá. Silenciosa, tímida, ninguém notava. Um dia sumiu. Acharam que tinha ido embora. Quando vieram reformar a parede, descobriram que ela estava atrás da janela. Morta. Sentada. Eu senti meu estômago virar. Como ela foi parar lá? Perguntei, tremendo. Ele respirou fundo. Ninguém sabe. E a parte mais estranha é que a janela estava trancada por dentro. Eu juro que senti um arrepio subindo pela minha espinha inteira. Saí da casa no mesmo dia. Levei minhas coisas jogadas às pressas na mochila e nunca mais voltei. O dono nem perguntou por aluguel, nem ofereceu reembolso. Só acenou como quem já esperava que eu fosse embora. Até hoje tenho pesadelos com aquela voz pedindo para eu abrir a janela que nem existia mais. E o pior, sempre que acordo de madrugada, não importa onde eu esteja, eu ainda ouço alguém arranhando a parede atrás de mim.